A paz do Senhor. Eu estou muito alegre, estou muito feliz, porque ninguém vem à casa do Pai para ouvir de si mesmo, e eu não vim falar de mim. Eu vim falar daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quando a Adriana fez esse convite, eu até brinquei com a Karen ali atrás, falei: Karen, estou sem dormir, porque é uma responsabilidade muito grande. Falar de um Deus tão tremendo, santo, poderoso, majestoso, que escolheu cada uma de nós para estar aqui nessa manhã, né? Que te escolheu desde o ventre da tua mãe, que te escolheu de lugares obscuros, assim como Ele me escolheu, me tirou de um lamaçal para trazer cada uma de nós para o seu reino. Ele nos chamou, Ele chamou a sua igreja amada para proclamar o nome dEle. E desde o começo do culto, o Senhor tem falado através dos louvores. Eu creio que Ele vai falar com você também, assim como Ele falou comigo. Eu quero que os irmãos abrem em João capítulo 1. Foi folha em casa, as folhas da minha filha. Eu sou igual o nosso amado Betinho, não tenho tablet, mas uso as folhas. A gente tem aprendido muito com ele na terça-feira. E eu queria ler junto com você, que diz assim, do capítulo 1 em diante: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo, dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram grupos de fariseus, e perguntando a João: então por que você batiza, se não é Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu:
Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifesto a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Irmãos, eu sei que a escritura foi longa, mas desde quando eu comecei a ler, e eu creio que algumas irmãs já leram a respeito desse capítulo, o Senhor palestrou muito ao meu coração. E o que eu quero trazer para vocês, a Adriana, ela não me deu um tema, mas o Senhor já tinha colocado no meu coração, e o tema que o Senhor trouxe para mim, eu quero dividir com vocês, Igreja do Senhor, é a respeito de quem você tem testemunhado. Nós somos a Igreja de Cristo, e ao ler no capítulo 1 até o versículo 34, você vai ver o tempo todo João indicando a respeito do verbo, aquele que já existia. Se você for ler lá em Gênesis, ele já existia com Deus, pois ele era o próprio Deus. E João vem dizendo que ele é a luz. João vem dizendo que o verbo se tornou carne para habitar no meio dos homens, para morrer no meu e no seu lugar. João vem testificando o tempo todo a respeito do Messias, a respeito daquele que veio, mas os seus não o reconheceram. João vem dizendo que João batizava com água, mas esse que vinha após ele, mas já existia, vem e batiza com o Espírito Santo e com fogo que consome todo o pecado. João declara o tempo todo que ele é o Cordeiro de Deus, que desceu dos céus para se entregar por mim e por você, pela Igreja do Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã como a Igreja do Senhor. E eu lendo essa palavra, eu falei: Senhor, eu não sou merecedora nem de estar lá falando da tua palavra. Nós não somos merecedoras disso. E ao perguntarem, ao indagarem, ao questionarem ao João, ele vai e diz: aquele que vem após mim, que tem toda a primazia, ele é santo, ele é puro, ele é justo, e eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E ao ler essa palavra, o Senhor foi palestrando ao meu coração. E por que eu dei esse tema? Porque assim como João Batista, que diz aqui que ele foi um homem enviado por Deus, ele foi escolhido por Deus, assim também cada uma de nós fomos escolhidas e enviadas por Deus. Você não está na igreja, nessa congregação em vão. Você foi escolhida pelo Senhor. Você foi escolhida pelo autor e consumador da nossa vida para fazer o ID. Assim como João Batista testificou, o Senhor nos chama a testificar também a respeito desse Deus que é vivo e poderoso, desse Deus que habita dentro dessa igreja, desse Deus que tem falado a respeito dele o tempo todo sobre esse altar. É com muito temor e tremor que eu estou aqui, porque ao falar desse Deus, a responsabilidade é muito grande. Falar de você pode falar qualquer coisa que você acha, mas a falar desse Deus é testificar que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é justo, que Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E João Batista não foi questionado só uma vez, ele foi questionado pelo judeu, pelo povo que deveria reconhecer, mas não reconheceu o Messias. E logo depois vem os fariseus e pergunta, e João Batista testifica da mesma forma: Ele é o Senhor, Ele é o Cordeiro, a Ele é dado toda a honra,
majestade. E ao me deparar com essa palavra, eu falei: Senhor, o que eu tenho testemunhado a teu respeito? E eu queria trazer para nós aqui agora, porque o Senhor chamou a igreja dele para testificar a respeito dele. O Senhor chamou a sua igreja para ser boca de Deus na terra, para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, para proclamar que Jesus Cristo vai voltar, e Ele não vai buscar uma igreja manca, Ele vai buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, Ele vai buscar uma igreja que se santifica. E eu quero te fazer uma pergunta, minha irmã, e eu quero dizer para você, essa pergunta veio para mim primeiro: você tem se santificado? Você tem buscado o seu Deus somente num culto de terça-feira e de domingo? Não, o Senhor te chamou para testificar ao respeito dele aonde você colocar a planta dos seus pés. O mundo lá fora precisa de uma igreja unida, uma igreja madura espiritualmente. E aí o Senhor foi palestrando no meu coração, porque João Batista em momento algum se promoveu. Quem és tu? Se você for lendo o texto, tu és Elias? Porque eles esperavam a volta de Elias. Quando Elias subiu no redemoinho, naquela carruagem, eles esperavam o profeta Elias. Quem és tu, Messias? Quem és tu? E ao tempo todo João Batista: não sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Nós somos essa voz que clama no deserto, assim como Elias clamou, assim como João Batista clamou. E eu quero te fazer uma pergunta: você tem clamado? Talvez você chegou nessa manhã aqui meio abatida, porque muitas das vezes a gente fica abalado com as circunstâncias, muitas das vezes a gente fica abalado, frustrado, porque o inimigo tem uma artimanha e ele tem colocado isso dentro da igreja. Quando o pastor pregou o domingo, eu sentada ali atrás, eu falei: Senhor, se ele fala tudo, o que eu vou falar? O pastor estava pregando, eu fui até para casa, eu falei: filha, tudo que eu separei lá para falar, mas Deus sempre quer acrescentar mais para os seus filhos. Você não separou uma manhã como essa para ouvir uma palavra de autoajuda, não. Você separou uma manhã como essa para ouvir a palavra que é viva e eficaz, que liberta e transforma a minha e a sua vida. E o Senhor quer usar essa palavra através da sua boca para você proclamar ao mundo lá fora que existe esperança, que o Messias vai voltar para buscar a sua igreja. Igrejas hoje que não proclamam mais o nome de Jesus, pessoas que sobem ao altar para falar do que ela acha, do que ela pensa, pessoas para falar da vida que ela acha e deduz ter, mas esse altar aqui, ele tem proclamado o nome de Jesus Cristo, e por isso a fúria do adversário contra a igreja, por isso o inimigo tem vindo com tantas estratégias. O pastor falou sobre isso domingo também, e eu queria compartilhar com os irmãos. Quando o Senhor me deu essa conclusão, quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei constrangida. E eu falei: Senhor, eu tenho tantas almas para alcançar, onde eu moro, onde eu trabalho. E o que eu tenho proclamado? O que eu tenho falado? O que eu tenho transparecido? Irmãos, o Senhor vai cobrar de nós. É você que está sentado aqui ouvindo a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: às vezes cansa sim. Quem disse que não? Igual a irmã Adriana estava orando aqui pelo pastor. Às vezes dá vontade de parar, dá sim, irmão. Eu e você somos humanas, mas quando nós olhamos ao respeito de quem nós estamos falando, minha querida e meu querido, o Espírito Santo de Deus, ele te faz reagir, ele te faz entender que não é sobre você, mas é sobre o Senhor dos senhores. Ele te faz entender que o Verbo se tornou carne, saiu da sua majestade, se fez homem, se entregou por mim e por você. E você tem uma responsabilidade sobre isso. Existem almas gritando, irmãos, lá fora e aqui dentro. Pessoas que estão 20, 30, 40 anos dentro da igreja, mas ainda não foram transformadas pelo Espírito Santo. E você pergunta: como? Porque ela tem dado legalidade. O pastor tem pregado sobre o espírito de Jezabel. Quando o Senhor falava comigo, ele falava: cuidado com as artimanhas de Satanás, cuidado com as coisas que o inimigo tem trazido no meio da igreja. É a competição,
Ao invés de você estar prestando atenção, você pensa que o inimigo ele não fica ao derredor tentando tirar a nossa atenção? Tentando tirar o teu foco? E o que me chamou a atenção é que quando João foi perguntado, em momento algum João perdeu o foco. Ele sabia que ele veio para proclamar o nome de Jesus e dizer: endireitai as vossas veredas. E a palavra que o Senhor veio trazer ao meu coração, para você, meu irmão e minha irmã: endireitai as suas veredas. O que é que está escondidinho aí? Às vezes é uma mágoa, às vezes é uma rincha, porque o inimigo tem semeado isso na igreja. Quando nós estamos nesse altar aqui, não é sobre mim, não é sobre quem ora mais, não é sobre o timbre de voz, não é sobre quem toca, tudo é para Ele, tudo é dele. Foi Ele quem criou os céus e a terra, foi Ele que te criou para o louvor e glória do nome dele. E muitos têm se perdido dentro da casa do Senhor. E o Senhor me deu essa palavra, eu queria compartilhar com vocês. Eu coloquei: vigia, igreja, não se distraia. Cuidado com as distrações. E você pode perguntar: mas que tipo de distração? Sabia que até uma luta é distração? Eu não sei a luta que você está passando, eu sei a que eu passo. Havia momentos da minha vida que eu entrava por essas portas aqui e eu vinha em prol de louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Mas quando eu sentava em um desses bancos que eu começava a adorar e louvar, por isso que eu digo para você, tem que vigiar. O inimigo tentava de todas as formas roubar a minha adoração. E aí eu fixava os meus olhos nas circunstâncias que está lá fora, naquilo que eu tenho pedido ao Senhor e ainda não tenho visto. Mas a palavra do Senhor diz que o crente, que o servo do Senhor, que a igreja do Senhor não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê. E quantas vezes a gente se distrai? Quantas pessoas aqui o Senhor usou? Quantas irmãs amadas que o Senhor usou para falar comigo? Rose, não se distraia. Rose, Deus está fazendo. Rose, Deus é fiel, é no tempo dele. O inimigo vem com todas as artimanhas, minha irmã, e o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para dizer para você: não se distraia. A luta é grande. A luta é grande, mas você tem que entender que aquele que já existia antes da criação do mundo, é Ele que te capacita, é Ele que está contigo, é Ele, é dele a luz, é dele a luz, não resplandece, as trevas não resplandecem nessa luz, essa luz que é Cristo Jesus. E teve uma vez que eu estava focada tanto naquilo, que eu pedi ao Senhor, que eu quero tanto, que todas as vezes que eu entrava por essa porta eu me frustrava. E aí vinha o pastor, e hoje eu entendo por que o pastor tem um cajado na mão. Parecia que o pastor ia lá e me dava só um toque, pum, desperta, desperta. Porque é muito fácil a gente cantar. Se Deus se fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. É muito fácil cantar, mas viver é muito difícil. E o Senhor nos chamou para viver coisas extraordinárias, irmã. E eu quero dizer para você, independente da circunstância que você esteja passando, não desvia o seu foco de Jesus Cristo. O inimigo, ele tem armado, ele tem arquitetado as artimanhas dele, ele é astuto, minhas irmãs. E às vezes a gente se esquece disso. E ele vem muitas das vezes com uma conversinha, ele vem muitas das vezes com um olhar. Quando você olha para o irmão de qualquer maneira, e ele vem causando essa divisão dentro da igreja, sabe por quê? Porque ele não quer uma igreja unida, ele não quer uma igreja forte, ele não quer uma igreja que quando nós oramos aqui agora e vamos orar novamente, o céu se abre e o Senhor responde, ainda que você não esteja vendo. E é por isso que ele tem tentado. E o Senhor me dava essa palavra: vigia, não se distrai. A distração pode ser com o seu ego, quando você acha que você é melhor do que o outro. A distração pode ser quando você acha que é a respeito de você e não de Deus. A distração também pode ser, muitas das vezes, quando Neemias, e eu achei essa palavra, eu separei ela aqui,
Neemias sentiu no coração um chamado de restaurar os muros, as muralhas. A distração pode ser isso, às vezes você está restaurando alguma coisa, é um casamento, é um filho que para o mundo lá fora está perdido, mas você que crê, você que professa, você que foi chamado, escolhido por Deus, você sabe que o seu Deus, assim como a Adriana orou aqui, Ele é um Deus que pode todas as coisas, que muda toda circunstância. Qual é a diferença que nós temos feito ouvindo todos os dias da palavra de Deus lá fora? Se quando alguém fala algo para você e você fala, irmã, é assim mesmo. Fazer o quê, né? Não fazer o quê? Vamos orar. Vamos clamar um Deus que muda a circunstância. Vamos clamar um Deus que pode todas as coisas. Neemias, ao ser chamado, ao sentir esse desejo no coração dele, Neemias foi até Jerusalém para restaurar ali as muralhas. Você acha que foi fácil? Quantos que se levantaram? Sambalate, Tobias, e não foi uma vez só. Se você ler, você vai ver. E assim é comigo e com você. O pastor pregou sobre isso também. Todas as vezes que a gente se levanta, que a igreja do Senhor se levanta, Satanás também vai se levantar. Mas quando o teu foco é Cristo, você vai dar a mesma resposta que Neemias deu. A Bíblia fala que não foi uma vez só. Sambalate e Tobias enviaram cartas. Sambalate e Tobias enviaram ameaças, inventaram. Pode ser isso a situação que você esteja passando. Mas você, como serva do Senhor, como igreja do Senhor, deveria dar a mesma resposta que Neemias deu. Estou fazendo uma grande obra, ao qual não posso parar. E depois dessa resposta de Neemias, a Bíblia diz, no finalzinho lá do capítulo 6, que muitos se decaíram em seus próprios conceitos. Sabe por quê, meu irmão? Muitos lá fora acham que a igreja do Senhor não tem dono, mas ela tem um dono, Jesus Cristo. Muitos lá fora acham que a igreja do Senhor não vai prevalecer, mas ela já está prevalecendo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas para isso, eu e você temos que fazer a nossa parte. Para isso, eu e você temos que reconhecer o nosso chamado, como João reconheceu. Que nós estamos aqui, não é porque nós somos bonzinhos, não. Nós estamos aqui, não é para falar de mim, não é para falar do nosso achismo, é para falar do Messias, daquele que veio, daquele que morreu e ressuscitou e está à destra do Pai, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja amada. Você não é órfão. Talvez você chegou aqui hoje com alguma situação, com algum pedido, com algum problema, com alguma distração, porque tudo isso é distração para as nossas vidas. E o Senhor está falando para você, você é minha igreja amada, eu cuido de você, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Deus. A igreja do Senhor, ela está aqui para proclamar o evangelho genuíno de Cristo. Cadê o evangelho genuíno? Você abre as redes sociais, você olha coisas que quando eu vejo eu falo, meu Deus, não fala nada de Cristo, não fala sobre a vinda, não fala sobre o sacrifício, só fala de ter. E glória a Deus, louvado seja o nome dele pela igreja que você está hoje. Uma igreja que fala da verdade que a palavra nos traz, a verdade de Jesus Cristo. E aí, quando nós temos essa verdade, nós não ficamos como criança, chorando engano pelos cantos. Você passa pela luta hoje, Jesus vem e te levanta. Você passa por uma luta amanhã, Jesus vem e te levanta. Quantas das vezes eu achei que eu não ia suportar? Mas aí o Senhor vem, porque Ele é um Deus que zela pela igreja. Ele é um Deus que zela por nós. A igreja do Senhor, ela tem que entender que Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça. Ele é o noivo que vai vir buscar a sua noiva. E mais uma vez eu quero te perguntar a respeito de quem você tem testemunhado. Se Jesus voltasse hoje, minha irmã, aonde você estaria? Junto dele? É para a gente refletir. Porque quando essa palavra veio a mim, irmãos, eu vou dizer para vocês, eu fiquei uma semana eu pregando para mim mesmo. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo? Senhor, não basta eu estar lá no beck.
Senhor, não basta eu estar com o microfone na mão. Senhor, não basta eu bater o pé. Eu gosto muito. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto, irmãos. Mas não é isso só, meu irmão. É claro, quando a gente sente a presença de Deus, a gente quer pular, a gente quer gritar. Mas não é só isso. Como está a sua vida com Deus? Ser bênção aqui dentro é fácil. E lá fora? Qual o testemunho que você tem dado? Qual o testemunho que eu tenho dado? O Senhor, Ele nos chama, Ele chama a igreja dEle, Ele compara a igreja dEle ao marido e mulher. Olha que coisa linda, que aliança, né? Quem é casado aqui sabe, tem ciúme do seu esposo, você quer o bem, né? Jesus é a mesma coisa. Esse verbo que se tornou carne, Ele zela pela sua igreja. Mas eu quero te fazer uma pergunta: a sua igreja tem zelado pela palavra? A sua igreja tem zelado pelo testemunho a respeito dele? É para a gente refletir. O pastor tem falado muito sobre isso. Quem é você na sua casa, para os seus filhos, para os seus amigos? Irmão, ser cristão aqui dentro é fácil. E lá fora? É lá fora, é na Babilônia, como a Adriana disse, que eu e você temos que ser o Daniel. O Daniel que não se contamina. O Daniel que a mesa estava farta, mas ele resolveu não se contaminar. Então essa parte cabe a mim e a você, resolver não se contaminar. Nós sabemos que tem joio no meio da igreja, mas a Bíblia também fala que ele já está com o machado nas mãos. É ele que vai arrancar. E às vezes, por causa do joio, a gente se distrai e você perde o foco, que é Jesus Cristo. E o Senhor tem nos chamado para focar, para a igreja do Senhor estar adornada, para a igreja do Senhor estar com vestes santas, lavada, porque o noivo está à porta, meus irmãos. E quantos lugares não se fala mais nisso? Tem uma palavra que eu uso na minha casa o tempo todo, para o meu marido, para minha filha, para os cachorros: vigia na terra. É vigiando o tempo todo, porque você está recebendo essa palavra aqui. Quando tu sair dali daquela porta, o inimigo vai tentar roubar essa semente. Cabe você, assim como João entendeu que ele foi chamado para proclamar o nome de Jesus, cabe a você entender que você tem que pegar essa semente, guardar ela e todos os dias regar para que ela venha crescer e frutificar, para que você venha dar frutos também. E aí, ao respeito da igreja, eu coloquei: se nós estivermos ligados, focados, fixos, com os olhos fixos no cabeça, que é Cristo, nós não iremos cair nas armadilhas de Satanás. Neemias não caiu, João não caiu. Abraão pregou numa quinta-feira, quando Jesus andava sobre o mar, porque o barco tinha se distanciado. Os discípulos viram e acharam que era um fantasma. Pedro vai e pergunta: é um fantasma? E ele diz: não sou eu, sou eu, Jesus. E Pedro diz: se és tu mesmo, faça eu andar até ti. E Pedro, ele caminha sobre as águas. Que coisa tremenda. Tu já parou para pensar nisso? Esse é o nosso Deus, que fala assim: pode vir, igreja, pode caminhar, eu sou contigo, sou eu que te capacito, sou eu que te faço andar sobre as águas. Aí você diz: mas como assim, Rose? Quantas vezes você se sentiu afogar em meio às circunstâncias? Quantas vezes em meio aos problemas parecia que você ia ficar sufocada? Quantas vezes você achou que não estaria aqui em 2024? Hoje, no dia 24/9, e o Senhor te trouxe até aqui, porque Ele te fez andar sobre as águas. Ele tem feito você e eu andar sobre as águas. Querida, que Deus é esse? Que Deus tremendo, poderoso, justo, que a gente não dá a Ele o louvor e a honra devida, porque estamos distraídas com os nossos próprios umbigos. Eu estava assim, todo dia quando eu vinha para a igreja, eu falava: Senhor, eu tenho te pedido tanto uma bênção. Tem irmãs aqui que sabem do que eu estou falando. E o Senhor falou: filha, eu já estou trabalhando, mas tu não consegue enxergar, porque o inimigo também tem essa estratégia. Ele não nos deixa enxergar aquilo que o Senhor já fez. Deixa eu falar uma coisa para você.
Ele já veio, Ele já se entregou. O Verbo se tornou carne, Ele se entregou por mim e você. Ele tragou a morte naquela cruz, Ele perdoou os nossos pecados, Ele já fez, tudo já está consumado. A igreja do Senhor tem que entender o seu papel e se posicionar como igreja. Quando o pastor falou aqui domingo, a gente não pode abrir concessões, porque são nas concessões que Satanás entra. Tu viu aquela irmã? Ela não falou comigo, ela virou a cara para mim. Querida, às vezes é um dia que a irmã não está bem, nem viu você passando. Cuidado com as armadilhas de Satanás. Cuidado com as armadilhas de Satanás. E um dia, eu focada naquilo que eu peço a Deus, que eu quero, e como eu quero, eu comecei a afundar, assim como Pedro afundou. Eu falava: Senhor, Tu não está me ouvindo. Senhor, eu estou na Tua casa. Senhor, eu estou no louvor. Senhor, eu estou no ministério. Senhor, Senhor, Senhor. E o Senhor não está me ouvindo. E Ele falou: filha, foi você que se entregou na cruz do Calvário? Foi o seu sangue que foi derramado? Não, filha. Foi o meu. Eu sou o Senhor. Eu sei quando e como fazer. Eu não sei o que você veio nessa manhã falando no seu coração: Senhor, eu tenho feito tanto para Ti. Senhor, Tu não está me ouvindo? Ele ouve, o nosso Deus tem ouvidos e ouve. Ele tem mão e nos alcança. Ele tem olhos e nos vê. E Ele está dizendo para mim e para você: continue sendo igreja. Continue proclamando o nome de Jesus Cristo, porque dEle é a honra, dEle é a glória, dEle é a majestade. E enquanto você proclama a Jesus, em meio a esse deserto que você se encontra, ou essa circunstância, você consegue confundir o inimigo da tua alma. O Salmo 126 diz que é andando e chorando, não é parado, é andando e chorando. Tem noites que o meu travesseiro fica lavado. De manhã, às vezes, acordo com a cara inchada. Mas quando eu li essa palavra, eu entendi que não é a respeito do que eu quero, nem como eu quero e nem quando eu quero, mas é quando Ele quer e quando Ele fizer. Deixa eu falar uma coisa para você: nada e ninguém vai poder impedir. Nada e ninguém vai poder impedir. Esse é o nosso Deus. E às vezes entramos por essas portas e ao nos lançarmos aqui no altar, ao invés de nós glorificarmos e bendizemos o nome dEle, nós só reclamamos, nós só pedimos. A igreja do Senhor tem que entender que você tem que testemunhar a respeito dEle. Eu quero dizer para você que você não é uma desamparada. Eu quero dizer para você que a igreja do Senhor tem dono. E por essa igreja ser uma igreja que é cuidada pelo cabeça, que é cuidada por esse Verbo que se tornou carne, por esse Deus majestoso, por esse Jesus que se entregou. Essa igreja tem dono, você tem dona. Não sei como você se sente, assim como a Adriana falou, está se sentindo órfã, desamparada? É porque você não está lendo a palavra de Deus. É porque você não tem se lançado. Querida e querida, se você abrir lá em Efésios 5, do 21, diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposa, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Que comparação maravilhosa. Você tem dono, você tem um noivo que te ama. Está dizendo aqui que Ele é o cabeça da igreja. Por isso a fúria do adversário, quando você foca em Cristo Jesus, quando muitas das vezes está as tempestades todas ali, como estava em volta de Pedro, mas Pedro, num momento, ele olhou. A tempestade chamou mais atenção do que o alvo, que era Jesus. Que você possa sair daqui dessa manhã entendendo que a tempestade não é pária para o Deus que você serve. E diz assim: sendo Ele o próprio Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo,
Assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Tu é amada. E tu não é amada por qualquer um, não. Existem pessoas que falam assim para você: estou contigo até o fim. Quando você vê, elas te abandonam no meio do caminho. Esse aqui não te abandona. Esse aqui, ele não te deixa. Ele te ama. Ele fez uma aliança comigo e contigo. E se entregou por ela. Jesus se entregou por nós. Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Irmãos, Deus nos chama a ser uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja unida, uma igreja madura espiritualmente. Para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Já se olhou hoje? Já se analisou hoje? O que está aí no seu coração? Cadê? Tem alguma mancha aí de amargura, de ódio, de raiva? Que isso? Sou serva do Senhor. O inimigo planta sim. Se você não estiver vigilante, se você não estiver focada, quando você vê, você já caiu. A igreja do Senhor tem que estar com os olhos fixos nele. E a igreja do Senhor tem que fazer a sua parte. E qual é a parte do Senhor? É proclamar o nome de Jesus Cristo. Mas como você vai proclamar se você não tem conhecimento desse Deus? Se você não tem relacionamento com Ele? A igreja do Senhor precisa aprender a ter relacionamento com Ele. Assim também o marido deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Cristo nos alimenta, irmãos. É Ele que nos dá o alimento todos os dias. Você está aqui nessa manhã para ser alimentada, não pela minha palavra, porque eu não tenho nada para te dar. Preciso tanto quanto a você. Mas você está aqui para ser alimentada pela palavra de Deus. A palavra que purifica, a palavra que nos transforma, a palavra que nos edifica, a palavra que nos faz ir adiante, a palavra que nos faz olhar para Ele. Porque somos membro do seu corpo. Quem é membro do corpo de Cristo aqui? Louvado seja o nome do Senhor. E eu te faço uma pergunta: a quem você tem testemunhado? A respeito de quem? O pastor tem pregado, cuidado com os espíritos malignos de Jezabel, que se encontram não só no meio da nossa igreja, mas de diversas igrejas. Fica atenta, porque esse espírito é um espírito de divisão. É um espírito que quer fazer a igreja minguar. É um espírito que quer fazer a igreja, mesmo tendo os irmãos estando dentro do corpo, um contra o outro. Mas quem é você? Eu sou a mão, e você é o pé, e você é o cabeça. Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo. É Ele que coordena a igreja. E eu gostaria de agora, não vou me prolongar, terminar com os irmãos a respeito dessa palavra. Eu separei aqui, só um minutinho. Nós temos que estar preparados a todo instante, a todo tempo, porque o inimigo de nossas almas, ele tem tentado roubar o tempo todo a minha e a sua atenção. Eu também trouxe aqui uma reflexão a respeito das 10 virgens, né? Elas estavam aguardando o noivo e algumas se dispersaram e esqueceram de encher a lamparina. E só 5 entraram. Irmãos, ao ouvir essa palavra, eu fiquei com muito temor, porque a gente se distrai. O mundo lá fora nos distrai o tempo todo. O mundo lá fora nos distrai o tempo todo. E como eu falei para vocês, são diversas as distrações que o inimigo coloca. E às vezes você está deixando de encher a tua lamparina. E eu quero dizer para você que o noivo está voltando.
Está voltando para buscar a igreja dele. Isso é muito sério. Eu não vejo mais irmãos enchendo a lamparina. Eu não vejo mais irmãos se prostrando aos pés do Senhor. Eu costumo dizer que aqui é o lugar onde você tem liberdade para glorificar, para clamar. E às vezes quando chega aqui parece que a gente fica calado. A gente fica fitado no jeito que a irmã está pregando, que a irmã está orando, que a irmã se vestiu. Olha para Cristo, você veio para adorar, para louvar e bendizer o nome dEle. Você veio para olhar para Ele, porque é a respeito dEle. Ele é o teu Salvador, não sou eu. Nem me salvar eu posso, mas o cabeça pode salvar. E quando eu me deparei com essa passagem, eu falei: Senhor, que eu possa encher minha lamparina todos os dias. Você tem cultos aqui que só fala dele. Tem cultos aqui que enche a sua lamparina. Mas se você não vigiar lá fora, a sua lamparina vai esvaziar. Irmãos, é momento da gente vigiar. A igreja do Senhor, ela foi colocada, instituída na terra para proclamar a respeito dele. Vidas estão indo para o inferno. E eu vejo muitos calados. Muitos não têm mais o momento de oração, de clamor. E eu quero dizer para você que eu fui puxada a minha orelha também. Fui. O Senhor falou comigo. Eu não sei se vocês viram aquele filme Quarto de Guerra. Eu não tenho um closet, irmãos, mas eu fiz um quarto de guerra lá do lado do meu armário. Ficava apertadinho ali. Colocava as fotos e eu colocava os pedidos. E com o tempo eu fui tirando os pedidos, fui tirando as fotos e fui guardando. E o Senhor me chamou a atenção. Cadê, Rosilene? Quando tu ia para o teu quarto de guerra? Deus chama a igreja do Senhor para ter esse quarto de guerra, para ter essa intimidade com Ele. E voltando a essa palavra, não é a respeito de você, não é a respeito de mim, é a respeito dEle. E quando a igreja entende que é sobre Ele que a igreja veio proclamar, quando a igreja entende que não é a respeito do que eu e você pensamos, o nosso foco não se perde. E aí Deus me deu em Romanos 11, do 33, que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Querida, a gente pode ficar aqui falando, mas a gente não vai conseguir sondar, mensurar a grandeza desse Deus maravilhoso que nos chamou para viver uma vida eterna com Ele. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu? Você pode dizer que conheceu? Nem eu. Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa para que isso lhe fosse restituído? Não foi você que deu, foi Ele. Ele que se entregou por mim e por você. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Essa palavra, ela me confrontou, ela me tirou do meu lugar de conforto, porque às vezes a gente fica confortável ouvindo aquilo que nós deduzimos ou aquilo que nós achamos. Mas o Senhor, Ele tem falado aqui nesse altar para mim e para você, para nós despertarmos, para que nós venhamos ser uma igreja madura, uma igreja forte, uma igreja que vai auxiliar até mesmo outras igrejas, outras pessoas que por causa desse espírito de divisão saíram e abandonaram a fé. E o que você tem feito para que essas pessoas voltem? O que você tem feito? O que eu tenho feito? Porque é fácil a gente falar quando a gente tem alguém dentro da nossa casa que não é. Mas e quando está lá fora? E quando é nosso irmão, que tem um ente querido que já até pisou, já até proclamou esse Deus, mas por não olhar para o alvo, ela se distraiu, se distanciou. Igreja do Senhor, o Senhor nos chama a proclamar. O Senhor nos chama a clamar. Quando você entrar por essas portas, esquece o que o irmãozinho pode deduzir. Clame ao Senhor.
É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele, foi ele que se entregou. Foi o Verbo que se encarnou por amor a mim e a você. Então, que esse amor, nessa manhã, possa nos constranger ao ponto de quando você sair daqui, você falar: agora, Satanás, sai da minha frente, que eu vou proclamar o nome de Jesus Cristo. Ele vai vir com acusações. Ué, mas e aquilo que você tem pedido que ainda não aconteceu? Aquilo eu já entreguei no altar. Teve um dia que o pastor fez uma oração aqui, eu estava até no back, e eu falei: vou quebrar o protocolo, eu vou lá entregar. Porque, irmãos, eu entregava e tomava, entregava e tomava, entregava e tomava, chegava em casa e ficava doente. E o Senhor está falando: entrega para esse Deus Todo-Poderoso, entrega para esse Deus que morreu e ressuscitou. Tu já parou para pensar nisso? Nem a morte teve domínio sobre ele. Qual é o teu problema? Entrega para ele. Ele pode resolver. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vamos ficar de pé. Eu não sei qual é o pedido que você tem, eu sei qual é o meu pedido. Mas que você possa agora focar os teus olhos nele, no Senhor. Nesse Deus que se faz presente aqui desde o começo do louvor, né? Ele, no meio dos louvores, já foi palestrando ali. Ele é a água que mata a tua sede. Ele é a água que mata a tua sede. É por ele, né? E vem dele todo o nosso suporte. Tudo que você necessita está nele. Amém? Santo Deus e eterno Pai, assim como João Batista declarou: eu não sou digna nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ali ele reconheceu que ele era tão pequeno, que ele era tão inferior, mas ainda assim ele foi chamado. E aqui estamos nós não somos diferentes, Pai. Nós somos inferiores, nós somos pequenas, mas o Senhor nos chamou, Pai, para participar desse reino. O Senhor nos chamou para ser boca tua aqui na terra. Abre os lábios das tuas filhas, Senhor. Talvez algumas estejam aqui sem força. Senhor, eu não tenho como clamar, eu não tenho como proclamar. Olha a situação da minha vida. E o Senhor está dizendo para você: entrega na mão dele, que pode todas as coisas. Talvez, como a serva do Senhor falou aqui, Adriana, é a respeito de um filho, é a respeito de um casamento, é a respeito de uma enfermidade. Entrega nos pés do Senhor, entrega no altar do Senhor, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Ele faz como quer e quando quer. Ele é Rei dos Reis. Senhor, eu quero te pedir por cada irmã aqui que está representando o seu lar. Muitas já estão até cansadas, Senhor. Quantas das vezes eu entrei aqui cansada, mas todas as vezes que eu entrei cansada, eu saí daqui revigorada, porque esta casa de oração, essa casa de oração tem um dono, essa igreja tem um dono, e esse dono tem um nome, e esse dono é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse altar é teu, essa igreja é tua, as crianças dessa igreja é tua, os jovens dessa igreja é tua, os anciões dessa igreja é tua, Senhor. Reveste a tua igreja, tira a distração da tua igreja, meu Senhor da glória. Se alguém está aqui com o coração, meu Pai, sujo, com o coração, Senhor, com uma manchinha de amargura, que o Senhor venha limpar nesta manhã. Senhor, porque o inimigo, meu Pai, ele tenta todas as vezes, Senhor, frustrar, Senhor, tirar a nossa visão de Ti. Mas quando entendemos que é a respeito de Ti, que foi o Senhor que nos chamou, assim como chamou João, assim como chamou Elias, assim como chamou Moisés, homens como eu e você, mulheres como eu e você. Glória a Deus, quando você não se acha capacitada, porque a capacidade vem dele. Na tua força você não tem capacidade para poder lutar. Com a sua força você não vai vencer essa luta no seu lar, na sua casa, mas na força do nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, na força do nosso Deus, nada pode nos resistir, porque Ele
Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você viemos aqui hoje, do que eu e você deduzimos que Ele possa fazer. Eu não sei qual é a sua luta, mas entrega no altar. E eu quero pedir ao Senhor que venha fazer de nós uma igreja madura. Eu quero pedir ao Senhor que Ele venha fazer de nós uma igreja unida. Quando teu irmão está sentindo a dor, tu também está. Mas quando teu irmão recebe a vitória, você se alegra junto com ele. Onde estão esses servos do Senhor? Onde estão esses servos do Senhor, igreja do Senhor? O Senhor falava ao meu coração: diga para a minha igreja, desperta, endireitai o caminho do Senhor. Vasculha teu coração nessa manhã, vasculha tua mente nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, eu te entrego cada mulher, assim como eu te entrego a minha vida, assim como Paulo falou: não vivo mais eu, que não viva mais as minhas irmãs, mas que o Senhor viva em nós. Desperta a tua igreja. O Senhor tem uma obra linda para essa igreja. Naia subelaia, candra subelaia. Oh, aleluia! Senhor, nos coloca dentro da tua vontade, do teu querer. Tu és o dono dessa igreja, tu és o nosso dono, tu és o cabeça dessa igreja. Por isso a fúria do inimigo. Mas hoje nós declaramos em nome de Jesus que nós, Senhor, temos a responsabilidade de proclamar a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que possamos dar testemunhos, meu Pai, de que Tu és o nosso Senhor e Salvador, de que vidas sejam impactadas ao olhar para nós e ver que nós somos boca de Deus na terra. Toma aqui os nossos lares, Senhor, filhos, maridos, esposas que estão afastados, homens e mulheres que têm te clamado. Senhor, seja feita a Tua vontade, mas eu te peço, Senhor, enquanto o Senhor não dá a resposta para o Teu filho, para a Tua filha, que a Tua filha e Teu filho continue caminhando, olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Não nos deixa nos distrair, em nome de Jesus. É em nome do Senhor Jesus, nome sobre todo nome, que nós declaramos, Senhor, que esta igreja é Tua, que as Tuas servas que estão aqui nessa manhã, aquelas que gostariam de estar e não estão, mas vão ouvir depois, que elas sejam alcançadas, Senhor, que elas sejam, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, impactadas pela Tua palavra, que elas se sintam amadas. Aqui, como o Senhor declarou, a igreja do Senhor não é órfã. E essa é a fúria do inimigo. Você tem um pai, você tem um cabeça, você tem Cristo que zela pela sua igreja. Senhor, colocamos diante de Ti cada pedido de oração, colocamos as nossas vidas. Eu Te sou grata por esse momento. Obrigada, Senhor, porque essa palavra falou primeiramente comigo. Continue falando aos nossos corações. Se chegou alguém aqui, Senhor, cabisbaixo, porque as lutas, Senhor, ela tira tanto o nosso foco, que nos faz muitas das vezes enfraquecer, nos faz até nos esconder, assim como o profeta se escondeu quando teve aquela ameaça. Mas o Senhor enviou o anjo e disse: sai dessa caverna. E o Senhor está falando para você: sai dessa caverna, porque eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor, e sou eu que te capacito, sou eu que te renovo, sou diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, porque essa igreja tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo. E zela por essa igreja, zela por esse altar, zela por cada vida, por cada alma que está aqui. E não é diferente com a tua casa e nem com a minha casa. Esse Deus não é indiferente com o seu pedido nem com o meu pedido. Creia, minha irmã, que você está diante de um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço. Continua, Senhor, que essa palavra continue falando conosco. Nos ajuda, nos fortaleça, fica conosco. Eu Te agradeço por essa oportunidade. Que o Senhor continue abençoando o pastor e a Adriana, que são os líderes que o Senhor colocou nesta igreja.
Como o pastor falou, estamos numa jornada, não é fácil, não é, mas é o Senhor que tem capacitado esse casal, é o Senhor que diz que o Senhor é Deus desse casal, que o Senhor que os chamou, e assim como o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita. Toca nos filhos dos teus filhos, toca na Raquel, no Lucas, no Thierry, guarda essa família, guarda, Senhor, debaixo das tuas asas, e continue usando eles, Senhor, assim como o Senhor usou João para ser instrumentos teus nessa terra. Continue usando cada uma de nós para sermos chamadas, Senhor, e assim, Pai, proclamar o teu nome, como João proclamou, como Elias proclamou, como Isaías proclamou. Obrigada, Pai, obrigada por esse chamado. Eu não sou digna, mas eu quero dizer, eis-me aqui, e eu creio que cada irmã que está aqui está falando a mesma coisa, eis-nos aqui. Pai, obrigada por esse momento, obrigada por essa manhã, continue conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Quem recebeu do Senhor, então que a gente não se distraia, que a gente não perca, essa palavra fique aqui, ó, queimando no nosso coração. Amém. Olha, nós agora vamos ali para ter nossa comunhão e nos encontramos no mês que vem, se Deus assim permitir. Amém. Então que você leve essa palavra e faça, e não deixa ele roubar lá fora. Reflita, chega em casa, no seu momento de oração, reflita. O que eu ouvi? É para mim não me distrair? É para eu vigiar? É para eu estar ligada com meu Deus, com os olhos nele? É isso que eu vou fazer. Amém? Amém. Um dia abençoado para vocês, tá bom? Bom trabalho para quem vai trabalhar. Vamos lá para trás.